Galera, em 2019 a gente fez uma lista de 5 fraquezas que o Saitama supostamente tinha. E se ele tinha, então elas poderiam ser exploradas por alguns inimigos. Fraquezas, concorda? Mas pra sorte dos fãs e azar dos haters de One Punch Man, o mangá refutou a gente, olha isso. Hey, Nerd Transpeter aqui! Galera, derrotar o Saitama talvez seja algo que ainda é um mistério pra muita gente, né? E parece que o One, que é o criador, né, do Saitama lá do One Punch Man, e o Yusuke Murata, por enquanto esses dois ainda vão guardar esse segredo a 7 chaves. Como é que pode derrotar um cara desse? Acho que não pode não, né? Mas tá certo que isso não impede a gente de analisar a obra pra tentar descobrir por conta própria, né? E foi exatamente isso que a gente fez em 2019 durante a exibição da 2ª temporada do anime. Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir, ok? Tá bacana. Pra época foi bacana, né? O problema é que eu tenho a impressão de que os japas viram o nosso vídeo e pensaram: ah é? Então vamos ver isso então, tá querendo me sacanear, é? E fizeram o Saitama tancar todas aquelas fraquezas que a gente mostrou naquele vídeo só pra calar minha boca. Vê se pode. Pode ou não pode, hein? Pô, fala sério. Então hoje eu vou mostrar pra vocês não as fraquezas que o Saitama tem, mas sim as fraquezas que ele não tem. Até pra ajudar vocês na hora de debater com o teu amiguinho lá, naquele grupinho do Facebook. Você é maluco, vou te matar! Não, para com isso. Mas antes, já se inscreve nesse canal porque é importante pra caramba. Aqui eu sempre atualizo vocês do que é mais atual. Lógico, vou atualizar vocês com coisa do passado, não dá, né? Obrigado de coração, galera. Vamos lá, preciso da sua inscrição, vamos lá. 1. Órgãos internos. Naquele vídeo de 2019, essa foi a última fraqueza que a gente mencionou. Eu até brinquei que o Homem-Formiga poderia matar o Saitama daquele jeito que todo mundo queria que ele fizesse com Thanos, lembra? Na época eu até me baseei naquela cena do anime onde o Saitama e o Genos participam de um campeonato de comida. E o Saitama come tanto que ele começa a sentir dor de barriga. Ok, a cena é oficial, tá lá no anime. Mas há de se convir de que o Saitama sempre se mostrou vulnerável a problemas de cotidiano, não é verdade? Por exemplo, na saga da Associação dos Monstros, teve um monstro felino chamado Nia, né, que tentou caçar o Saitama pelas costas. E as garras dele não fizeram nada com o Saitama. E olha que o Saitama nem revidou nem nada. Ele só ficou parado e recebeu o golpe. Mas quando o Saitama salvou um gatinho comum, o gato arranhou o rosto dele. E o motivo de eu estar dizendo isso é porque durante a luta contra o Garou, né, na forma monstro, na forma máxima, teve um momento que o Garou utilizou uma combinação de golpes em que ele disse lá claramente que não importa o quão fortes os músculos e os ossos do Saitama são, que aquela combinação de golpes teriam transformado os órgãos internos dele em geleia. E lembrando, essas são técnicas do Silver Fang. E o próprio Silver Fang já revelou ter uma técnica capaz de explodir o coração de quem é atingido. Mas sabe o que isso fez com o Saitama? Exatamente nada. 2. Ataques mentais. Já que o Saitama é muito forte fisicamente, é só atacar a mente dele, certo? Pô, por que não, né? Quem dera. Se fosse fácil assim, a Tatsumaki tirava isso de letra. E a gente sabe que o Saitama atropelou ela sem nem precisar levantar um dedo. A Tatsumaki, né? Tatsumaki é praticamente a deusa da mente, né? Na versão da webcomic, quando a Tatsumaki percebeu que o corpo do Saitama era virtualmente indestrutível, ela tentou desligar a mente dele, revertendo o fluxo de Ki no cérebro dele. Ela atacou diretamente o cérebro do Saitama. Não tem cabelo, passou direto, né? Explicando mais detalhadamente, galera, é só você imaginar a mente de uma pessoa como se fosse uma massinha de modelar, ok? Quanto mais macia é essa massinha, mais você consegue afetar a mente da pessoa. O problema é que o que define a consistência dessa massinha de modelar é a força de vontade, ou seja, quanto mais força de vontade um personagem tem, mais difícil é manipular a mente dele. E a Fubuki acabou constatando que tentar manipular a mente do Saitama é como tentar dar um beliscão no azulejo, entende? Ou seja, a força de vontade dele é absurda, por mais que ele não demonstre isso. Você tem que lembrar sempre do treino dele. Não tem maior demonstração de força de vontade do que aquele treino. Então sabe aqueles argumentos do tipo, ah, é só pegar o Saitama num Genjutsu? Pois é, pode riscar, não vai mais funcionar. 3. Falta de oxigênio. A ideia de matar o Saitama sufocado, pô, é mais velho que andar pra trás. Essa aí, ó, já é usado em vários grupos antigamente, né? Desde as antigas. Desde o dia que o Boros mandou ele pra lua e o Saitama prendeu a respiração, muita gente diz que é só levar o Saitama pro vácuo do espaço que ele morre sem ar, né? Desde que ele não consiga voltar pro planeta, teve que tampar a respiração, não é? Pois é. Seria uma pena se o Saitama não tivesse lutado no espaço contra o Garou. Depois que o Garou copiou a força do Saitama, os dois mandaram socos sérios. Mas para a energia do impacto não destruir o planeta todo, o Blast usou os portais dele para mandar toda essa energia para o espaço. Mas ele acabou mandando o Garou e o Saitama para uma lua de Júpiter. Eu não sei dizer para vocês se nessa lua de Júpiter tem ar respirável. Mas mesmo que não tenha, bora lembrar que quando o Saitama espirrou, a força do espirro lançou os dois no vácuo do espaço e não aconteceu nada com o Saitama.
Ah, Pedro, mas por que o Saitama tampou a respiração na luta contra o Boros? Não sei, Mega Drive, eu não sei. Explica você essa aí. Mas que ele não precisa respirar, não precisa, porra. 4. Altas temperaturas. O Saitama é muito forte, eu acho que isso ninguém duvida, ponto, né? Mas o corpo dele não é um corpo feito do mesmo material que qualquer outro corpo humano. Ou seja, ele é 75% de água e 25% de todo o resto, né? De matéria normal, matéria sólida. Por causa dessa composição do corpo dele, uma temperatura muito alta deveria sim ser um problema para ele. Até porque toda essa água no corpo dele poderia evaporar e cozinhar ali por dentro 75% de água, é ou não é? Mas parece que nem isso funciona. Calor pro Saitama não é nada. E tem pelo menos 3 exemplos que eu vou dar agora para vocês. Na luta contra o Boros, o Saitama foi atingido por um ataque de energia que o próprio Boros falou que poderia ter evaporado a carne e os ossos de qualquer um que fosse atingido. E nada aconteceu com ele. Na luta contra o Rei Orochi, o Saitama simplesmente tirou a roupa e tomou um banho numa piscina de magma vulcânico. E na luta contra o Garou, o Saitama tomou várias fissões nucleares na cara e uma explosão de raios gama, que emite mais calor do que uma estrela. E sabe o que aconteceu com o Saitama nesses 3 casos? Exatamente nada. 5. Manipulação temporal. Pô, como é que pode, né? Como é que pode alguém manipular o tempo e não conseguir afetar o Saitama? Imagina que você tem todos os poderes do mundo e você tem a missão de derrotar o Saitama. Você já tentou lutar com ele e falhou. Já tentou jogar ele no espaço e falhou. Já tentou queimar ou derreter ele e falhou. Já tentou de tudo. Mas aí você pensa, nem sempre o Saitama foi forte. Um dia ele foi um cara comum, um bebezinho. Então você finalmente chega à conclusão. Você precisa derrotar o Saitama antes dele ficar forte. Ou seja, você precisa voltar no tempo pra matar ele enquanto ele ainda era uma pessoa comum. Aí é caixão, né, Pedro? Não tem jeito, é caixão, né? É sim, mas pra você, não pro Saitama. Se voltar no tempo pra matar o Saitama jovem, a própria linha do tempo faz o Saitama do futuro se fundir ao Saitama do passado. A gente viu isso acontecer na luta contra o Garou. E ele ainda traz com ele toda a força acumulada do futuro. 6. Lutar contra si mesmo. Na falta de alguém para conseguir derrotar o Saitama, só resta apelar para quem? Não pro Chapolin não. Pro próprio Saitama. Galera, não é de agora que a gente vê versões malignas de heróis, né? Normalmente é bem difícil enfrentar essas versões malignas, porque elas sabem tudo sobre os heróis, mas elas não têm nenhum freio moral, ou seja, tipo, pro vilão vale tudo, entende? E a gente pode até usar como exemplo o Batman que ri e o Goku Black. São versões de heróis que quando se transformaram em vilões, pô, estavam dominando geral, né? Então se o Saitama lutar contra uma versão maligna do Saitama, um Saitama que ri, um Saitama Black, sabendo que a versão maligna não vai pegar leve, tipo, vai dar tudo de si, aí sim o Saitama vai perder, certo? Exatamente, errado também. Lógico, tá aqui na minha lista. O Saitama já lutou contra ele mesmo. Primeiro que ele lutou contra o Garou, que literalmente copiou os poderes dele, e a gente sabe o resultado da luta. A gente também já fez um Veja Como Foi do dia que o Saitama lutou contra ele mesmo e venceu com um único soco. Então não tem jeito, parece que a melhor forma de não morrer pelas mãos do Saitama é não sendo idiota o bastante pra comprar briga com ele. A única coisa que você tem que fazer, não quer perder pro Saitama? Deixa ele lá quieto. Fala que tem uma promoçãozinha lá pra ele pegar, aproveita lá, dá um desconto pra ele, tu vem de fiado, senão você vai perder. Agora eu quero ver você colocar aqui embaixo alguém que supera o Saitama. Bota aqui embaixo. Não vale entidade. Pronto, já limitei o ranking de vocês. Não vale Deus e entidade. Coloca aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, vou estar acompanhando os comentários. Presta atenção, hein? Não pode amarelar pra esse desafio. Se inscreve também aqui no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai ver quando trouxer o próximo vídeo do Saitama. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!